Oi, pessoal, tudo bem? Aqui a gente vai fazer o rostinho do em pé e os dois em pé, né? Então é um rostinho igual para os dois. Vai mudar a língua, tá? Então eu vou fazer e vocês vão ver que esse passo ele vai estar tanto no em pé bravo como no em pé normal, certo? Então vai aqui uma parte no feltro atrás, duas partes aqui na frente do rostinho e o preto também tem duas partes, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colar essa parte preta aqui primeiro. A diferença desse rostinho para o sentado é que a boquinha é um pouquinho menor, tá? Não tem essa abertura grandona, igual esses aqui. Então, aqui, ó, tem um espacinho, a gente vai colar. Estou colando no avesso, tá? Aqui, o outro lado. Vocês podem costurar aqui também, certo? Eu não costurei, por quê? Porque a gente vai colocar um acabamento ali e vai ficar bonitinho. Ó, certo? Feito isso, o que vocês vão fazer? Vão conferir primeiro se colou tudo, tá? Confere se colou tudo bem bonitinho, certo? Que às vezes não cola tudo. Colou? Perfeito. Aqui, deixa eu conferir. Eu acho que tem um buraquinho aqui. Se a cola já seca rapidinho. Ó, então foi. Não pode passar cola nos cantinhos, tá? Que a gente vai costurar. E aí eu vou colocar direito com direito. Quem vai fazer a mão, lembrando, tem que deixar esse azul aqui, ó, da parte da frente, bem certinho, tá? Pontinha com pontinha aqui do azul. Alfineta. E aqui embaixo também, ó. Azul com azul bem pontinho. Quem estiver fazendo a mão, vai fazer aqui nessa parte o pontinho atrás, tá? Aquele pontinho que vem fazendo um atrás do outro, bonitinho. Vou fazer ele aqui para vocês. É a mesma coisa do pontinho da máquina, só que o pontinho atrás. Deixa eu ver se aqui dá para vocês verem. Ó, é esse pontinho aqui, ó. A gente sai à frente com a agulha e volta no ponto atrás. Não vai dar para ver nessa cor. Espera aí que eu vou fazer uma cor que dê para vocês verem, né? Tem branco aqui, ó. É só fazer o pontinho atrás, mas vocês vão fazer na cor. Então, a hora que chegar no preto, vai trocar de linha, vai fazer o pontinho atrás no preto, tá? É para ficar com essa costurinha igual costurinha de máquina, escondidinha. Ó. Então, o pontinho atrás, ele é assim, ó. Você dá o primeiro ponto, sai à frente e volta no ponto atrás. Ó. Eu vou sair aqui à frente, não vai ficar bonito, porque eu tô gravando aqui, ó. E volta no ponto atrás, ó. Então, esse aqui é o pontinho atrás. Tô fazendo ele maior para vocês enxergar, mas tem que fazer ele menorzinho, tá? Ó. É igual a costurinha da máquina. Não tem segredo, certo? Então, feito isso, vocês vão fazer a costurinha no pontinho atrás. Quem gosta de fazer o caseado para fora aqui, pode fazer. Mas aqui eu acho legal fazer o pontinho atrás. Depois, na lateral, para fechar, se vocês quiserem fazer no caseadinho, tudo bem. Mas aqui eu acho legal a gente fazer o pontinho atrás. Quem tá à mão. Quem tá à máquina vai fazer o pontinho reto, tá? Então, vem aqui na máquina. Eu já tô com a linha preta, que eu vou fazer essa parte aqui. Então, onde tem a pontinha aqui, ó, do azulzinho, vou começar aqui. Eu faço meio pé de máquina de guia, tá? Conferir isso aqui embaixo, tá bonitinho. Vendo que eu cortei tudo no risco, né?
né? O que eu não corto no risco, eu mostro pra vocês que eu não corto no risco, tá? Eu fiz aqui, ó. Bem bonitinho, tá? Cortei. Vou trocar a linha e vou colocar o azul e costurar essas duas partes. Troquei a linha e agora eu vou costurar aqui o meio, tá? Temos o processo aqui, porque a linha está dando umas colagens. Onde tem mais camadas da minha máquina, então colando. E aqui embaixo também, ó. Tá vendo do lado fora. Deixa eu ver se for. Então, se pulou. Essa menina pulou. Ê, senhora! Vamos trabalhar, senhora. Só porque é um sábado à noite que eu tô gravando. Sábado à noite também é dia de trabalhar. Fala pra essa senhora aqui que sábado à noite também é dia de trabalhar. Eu acho que essa linha a minha máquina não tá aceitando mais. Sabe, tem linha que a máquina puxa por um tempo, aí depois ela começa a enroscar, não se dá muito bem com a linha. E é isso. Tá? Ó, aqui fecha bonitinho, tá bom? Feito isso, o que vocês vão fazer? Aqui, ó, a parte atrás, eu dobrei aqui, ó, avesso com avesso, e vou fazer a marcação com o giz panda no meu direito, tá? Então, aqui, ó, vou achar o meio. E aqui eu também vou achar o meio. Certo? Feito isso. Agora, quem tiver a mão, pode fazer com o caseado para fora, ó. Ou assim, tá? Quem tiver a mão, pode fazer com o caseadinho para fora. Então, coloca assim e faça o caseado. Ou pode fazer com o pontinho atrás também, tá? Ele vai ficar para dentro o ponto. Então, aqui eu vou colocar meio com meio, tá? Ó. Bonitinho. O que sobrou, ele encaixa, tá? Você joga aqui pro meio e ele vai encaixar certinho aqui, ó. É só jogar aí pro meio, tá? Aqui do outro lado também. Porque ele tem uma elevação aqui na frente. Então, é por isso que vai ficar um pouco pro meio aqui. Mas fica assim, ó. Tá? E aí, a gente passa a costura toda a volta, certo? E aí, eu costuro toda a volta, tá? Vai ajeitando bonitinho. A dica aqui tá? Vocês podem fechar tudo ou deixar aberto aqui embaixo, tá? Deixa aberto e fecha com pontinho visível. Eu gosto de fechar tudo.
tá? E a gente vai ter um detalhe aqui atrás, não vai aparecer, tá? O pontinho invisível. Pontinho de fechamento aqui, depois ele não vai aparecer. Então, ó, vocês abrem um espacinho aí, não precisa ser grande, porque depois o feltro ele vai lacear, tá? E ó, desvira. E aí vem com o palitinho, ou com tesoura devagar, né? Pincel. Ó, tá vendo aqui, ó, que aqui ficou mais fofinho, porque ele vai ficar mais cheinho. Pode desvirar, mas o ideal é vocês passarem alguma coisa aqui. Pode ser um palitinho, pode ser o pincel, pode ser a pinça, tá? O ideal é passar alguma coisa aqui. Ó, aqui a gente sempre deixa o mais próximo possível. Lembra que eu falei a hora de costurar azul com azul, ó, bem pertinho, para ele ficar o mais próximo possível. E aqui a gente vai encher. Oi, pessoal, eu já enchi aqui, tá? Enchi bem. Aqui atrás eu fechei com pontinho normal, só fui passando de um lado para o outro e fechei. Dá para vocês notarem que aqui ele tá retinho e aqui na frente tem uma leve saliência, né, ó. Ficou mais gordinho aqui na frente, tá bom? Por conta do molde. Depois que vocês encher bem, vocês vêm passando ferro, tá? Para assentar e ficar uma costura bem bonita. Ele vem moldando aqui, ó, o feltro, e aí fica bem bonitinho as laterais do acabamento. Ó. Vocês testam o ferro de vocês, tá? Para ver se não vai queimar o feltro. Cada ferrinho tem aí, um é mais potente que o outro, então vocês fazem o teste na casa de vocês. Não pode queimar o feltro, tá? Ó, e aí ele vai alisando e fica bem bonitinho, ó. Tá vendo? O acabamento. Tá? Vocês deixam aí bem bonitinho, bem visível. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o narizinho, tá bom? O narizinho a gente vai usar duas partes, tá? Então, essa parte que vocês vão fazer desse jeitinho, vão cortar, tá? Aqui, ó. E vai dobrar direito com direito. E vai passar uma costurinha aqui, ó, tá? Uma costurinha pequenininha. Quem faz a mão, faça no pontinho atrás. E quem for a máquina, é bem fácil de fazer, tá? É só passar uma costurinha. Vou mostrar pra vocês. Não tem segredo. Ele também vai ficar com relevo no narizinho, tá? Ó. Opa. Não sei se dá pra ver, eu acho que não. Mas é uma costura bem pequenininha aqui, certo? Ó. Na hora que eu viro, ele tem um relevo aqui, ó. Tá vendo? Ó, como ele fica aqui, ó. Um buraquinho. Então, aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui bem bonitinho, direito com direito. Ó, tá vendo? Já monta aí bonitinho o nosso narizinho. E aí, a gente fecha ele todo, tá? Quem for a mão, faça um pontinho atrás. Quem for a máquina, faça um pontinho com meio pé de máquina, tá? Como guia. Bem facinho de fazer. Aqui, ó. E aí, eu vou abrir aqui atrás.
Tirei aqui o excesso de linha. Vou puxar. Vou abrir aqui, ó. Um cortinho. Tá? Confere se você costurou tudo. Abrir o cortinho atrás. Aí você vai ajeitar aí a costura. Ó. Arruma bem bonitinho. Vou pegar aqui. Do vira. Lembrando, quem não tem vira, pode usar a tesoura, tá? Só com cuidado. Aqui do outro lado. Ficou assim. Bem bonitinho, ó. E com o relevo também, ó. O biquinho. E aí é só encher. E a gente vai colar um detalhe. Eu colei um tom de azul. Marinho. Detalhe que eu vou colocar aqui. Com termocolante, tá? A gente vai usar bastante termocolante para colar os detalhes, tá? Porque são detalhes bem pequenininhos. E para colar com a cola aí não fica muito legal. Então, a gente usa o termocolante, certo? Ó, então é só encaixar aqui dentro. Encaixou, aí vocês vêm fechando. Se não, se ficar espaço, né? Aí a gente coloca mais. Então, eu venho aqui, ó. Agulha. E vou fechar. Aqui você pode fazer o pontinho invisível ou fechar comum, ó. Tô fechando comum, tá? Ó, passando de um lado pro outro. Porque isso aqui vai ficar pra dentro ali da nossa peça, né? A gente vai colar, ó. Então, tá vendo aqui? Tá formando o meu nariz. É nessa hora que vocês vêm com o enchedor, no caso, né? O enchedor tá ali do lado e eu peguei a tesoura. Ó, vai fechando e moldando, tá? Olha que bonitinho que ele vai ficando, tá? E aí é só moldar. Não tenha medo de colocar fibra, eles são pequenininhos, mas cabem bastante fibra. São peças menores, mas que a gente enchendo bonitinho vai ficar bem legal. Ó, eu vou pegar o enchedor, eu prefiro trabalhar com ele. Vem. Ó. Enchi bem aqui. E termino de fechar. Fechei. E aqui eu vou arrematar. Ó. Tá vendo, ó? Um lado ele ficou bem mais bonitinho, o outro nem tanto. E agora é hora de ajeitar com uma agulha um pouquinho mais grossa, ó. Aqui dentro a fibra.
E aí, a gente vai passar a... Como fala? Agora, a gente passa o ferro toda a volta, tá? Aí, ó, ferro aqui. Pra deixar bem redondinho esse narizinho. E a gente vai colar os detalhes. Ó, os detalhes são bem pequenininhos. Eu coloquei no azul marinho, eu acho. Lá no molde vai estar pra vocês. Ele é bem escuro, então ele dá um pouquinho de detalhe no feltro, tá? Ó, tá vendo que eu tô passando a lateral aqui, ó. Pra ele ir ficando redondinho, ó. É bom que assenta os pelinhos do feltro. Ele já ajuda a sentar os pelinhos e ficar um nariz bem bonitinho, ó. Tá vendo? Você vai formando ele. E aqui a gente já aproveita e cola os detalhes virado para cima. Opa. Aqui. É tão pequenininho. Segura bem, né? Pra colar. Vou aqui. Vou virar aqui, ó. E vou colar aqui também. Cuidado pra não queimar o dedo, tá? Fica bem bonitinho. E... Ó, tá vendo? Não sei se dá pra ver. Ficou aqui dois detalhes bem... Vocês podem colocar o azul royal, ó. Ele vai destacar mais, tá vendo? No preto. Eu prefiro colocar o marinho. Mas aí fica a critério de vocês, tá? Qual tomzinho de azul colocar. E aí a gente tem pronto o nosso narizinho, ó. Tá? Então já ficou pronto o nariz. Primeiro passo pra gente começar a montar o rostinho é ir pelo narizinho, tá? Então aqui a gente já encheu, já fechou. Tem o narizinho pronto, então a gente vem aqui, ó, e passa a cola quente, tá? Não precisa passar muito, passa mais no meio. Eu passei a cola quente. Aí eu vou dar mais ou menos um dedo aqui, ó, e vou colocar o meu nariz. Marca mais ou menos um dedinho. E coloca o nariz. Aperta bem, tá? Pra cola colar bastante, tá bom? Não precisa fazer o pontinho invisível. Depois que a gente cola o nariz, aí a gente consegue colocar o olhinho. Fica mais fácil pra gente ter uma... Ó, a gente aperta bem. Aí se você achar que deve colocar mais de um lado do que do outro, aí você dá um pinguinho de cola.
Ele ficou bem apertadinho. Esse aqui já não ficou todo. Eu vou segurar mais um pouco. E aí eu vou vir com os olhinhos, tá? Bem bonitinho. Segurou, ó, colou, tá? Vocês vão conferir se não tem excesso de cola. Se tiver, é só passar o bico da pistola, certo? Então, ficou assim. Agora, a gente vai fazer o olhinho. O olhinho, a gente usa termocolante, que é esse material aqui, tá? E um pedacinho de filtro. A gente vai fazer, a gente só vai deixar termocolado o feltro com o termocolante. Aqui eu risquei no meu avesso, tá? Ó, o avesso a gente consegue riscar, o direito não, que é onde tem a colinha até o momento. Aí vocês vão vir com o ferro e vão colocar e vão colar, tá? Ó. Eu gosto de fazer assim, riscar, cortar uma sobrinha e colar. Mas tem gente que gosta, pode cortar aqui para economizar termocolante, né? Você pode cortar no risco e depois colar no feltro e cortar o excesso, tá? A gente espera esfriar um pouquinho, né? Que tá bem quente. Segura bem, né? Pra ele colar bastante. E aí vem e corta o excesso. Tira, né? Excesso. Vai cortar o molde. Isso eu termocolei o feltro com o termocolante, tá? Quando eu falo em dublagem, isso aqui vai estar escrito assim, termocolar espelhado. Então, vocês vão fazer esse lado, vai virar e vai fazer o mesmo do outro lado, para ficar os dois olhinhos, ó. Tá vendo aqui? Os dois lados iguais, certo? Olhinhos prontos, aí a gente já pode colar. Como que cola? Ele tem agora a colinha aqui, ó. A gente vai tirar a película e ficou a colinha, ó. Tá vendo? E aí, a gente vai colar com o ferrinho também. O que vamos fazer aqui? A gente vai colocar mais ou menos 1 centímetro, ó. Bem nessa curva aqui, ó. 1 centímetro mais ou menos aqui, ó. O dedinho, tá? E do outro lado também. Aí vocês posicionam aí pra ver se tá legal. Ó. Eu vou colocar aqui do outro lado também. Ó, mais ou menos um dedinho. E vou posicionar. Tá vendo? Já vai dando uma carinha aqui pro nosso Stitch. Vocês podem colocar mais para baixo um pouquinho. Não tão, né? Ó, peraí. 1 centímetrozinho do lado, mais ou menos, e 1,5. 1 centímetrozinho embaixo também, ó. Aqui, ó. Um aqui e um aqui. Pra ele ficar bem bonitinho. Ó. Aqui. Tá vendo? Ó. E aí a gente vai colar com o ferro.
Eu já comecei a colar. Agora eu já posso tirar. Oh, Jesus Cristo. Oh, não, Senhor. Também eu comecei a colar, né, Deli? Não segurei. Eu queria já tirar o alfinete. Tá vendo? Tem que ser paciente, galera. Não seja como eu. Quer ver o resultado. Ó. Então, aí, agora, você vai moldando o seu olhinho. Ó, vai segurando e ele vai colando. E tem que colar bastante, senão ele solta, tá? Tem que segurar bem para ele colar bastante. Aqui eu tô usando um termocolante nacional, tá? Mas tem os importados também. Tem muito termocolante nacional que é bom. Eu tô usando acho que é da Estilotex. Mas o da Círculo é maravilhoso. Tem o da Tech Label, né? Tem vários aí, tá? O da Estilotex também é bom. Eu gostei dele. São os termocolantes definitivos, tá? Os melhores. Então, ó, já colei o olhinho. Agora que do outro lado, eu vou ajeitar, vou olhar, ver como é que tá. Entendeste? Um alfinete. E vou posicionar. Vou colar, né? Posicionar, já posicionei. Eu vou colar. Ó. Segura bem, confere depois, tá? Foi. Confere se ele não tá solto. Tá, não. E agora, a gente vai fazer o que nós mais gostamos. Ai, gente, eu soltei aqui, ó. Sem querer. Eu passei o ferro em cima aqui da minha boca, ó. Ele foi abrindo. Ainda tem cola. Não tem problema, porque eu vou colar. Eu vou passar. Não falo. Colocar os dentinhos, né? Mas se atentem a isso. Cuidado aí pra não soltar onde não deve. Ali já tava solto, já tinha visto. Ó, certo? E a gente colocou com cola quente, né? Ó, ficou assim a parte do meu olhinho. Ok? E aí a gente pode começar a colar os dentinhos, né? Então vamos lá. Aqui eu deixei os dentinhos, eu fiz os dentinhos igual com termocolante, tá? Igual eu fiz o olho. Só que eles são bem pequenininhos, tá? Vou pegar aqui os dentes. E eu deixei tudo marcadinho. Então, é de fora pra dentro, tá?
1, 2, 3, 4, 5. Aqui também. 1, 2. Aí, eles têm os dentinhos de baixo também. Então, aqui os de baixo. Tá vendo como são bem pequenininhos? Ó. Dentinhos. Eu deixei bem aqui em cima da minha mesa, pra mim não perder. E agora eu já vou colar, né? Vai ficar até mais fácil. Porque dá um medo de perder, gente. É umas peças tão pequenininhas. E pra cortar, eu vou mostrar pra vocês. Olha, os dentinhos, o que eu gosto de fazer? Os moldes eu gosto de deixar separados. Então, os dentinhos de baixo tá separado, os dentinhos de cima tá separado, tá? E aqui, ó, o que que eu vou fazer? Esse pedacinho aqui, ele já tá com termocolante, ó, de um lado. Aí, eu venho com os meus moldes e vou posicionar eles aqui, ó. Porque são pequenininhos, né? E esses dentinhos, eles são espelhados, tá? Então, a gente vai cortar de um lado os dentinhos. E aí, depois a gente vira e corta do outro. Então, se a gente cortar desse lado, vocês podem até fazer um pontinho, tipo um pontinho vermelho e um pontinho do lado, pontinho azul, para saber qual é o lado, tá? Eu não fiz isso. Agora que eu pensei. Ó, então vem, coloca aí bem pequenininho. Aí eu vou colocar um durex. Venho com a ponta da tesoura em volta, para ele colar bem, ó. Tá firme, nada de apertar para rasgar o durex, tá? É só para ele ficar bem coladinho e ajudar na hora de cortar. Aí vocês fazem a marcação. De um lado, vocês marcam o número com caneta vermelha. Do outro lado, vocês marcam o número com caneta azul, para saber não errar na hora de espelhar, tá? E aí é só vir cortando com uma tesourinha de precisão, ó. Tá? E aí vocês recortam todos eles. Recortou? Espelha, vira o lado e começa a cortar tudo de novo, certo? Porque, ó, aqui eu tenho um lado e aqui eu tenho outro. Aqui eu tenho um lado e aqui eu tenho outro, certo? Espelhado os dentinhos. Os dentinhos aqui da parte de cima eu colei. Agora, os dentinhos aqui da parte de baixo, primeiro a gente vai colar a boquinha, tá? Então, a boquinha, ó, a gente vai fazer com termocolante, certo? Então, eu vou colar aqui, ó, com termocolante. Vou até tirar aqui o excesso, que eu acho que tem muito. Eu vou colar. Esse é um modelo diferente da boquinha, tá? Vocês podem usar esse boquinha da linguinha, né? Pode usar esse modelo, pode usar o outro, o que vocês achar, tá? Pode usar os dois. Então, ó, colei aqui com o termocolante, tá? Aqui a gente nem vai precisar fazer a dublagem, tá? A gente vai colar direto ali
na peça. Eu falei que a gente ia dublar, mas a gente não vai dublar, tá? A gente vai termocolar uma vez só. Ó, então eu passei o termocolante. Agora eu vou vir cortando o excesso. Porque os dentinhos a gente vai colar em cima dela, tá? Então, a gente precisa fazer uma vez só. Diferente da outra que a gente fez termocolada, a gente colou, fez dublada, né? Essa aqui a gente só vai fazer com termocolante, ó. Então, fiz uma vez termocolante e vou colar ela aqui, ó. Bem aqui embaixo, ó. Vendo? Segura pra colar bem. E aí vocês vêm fazendo o efeito, tá? Com a tinta. Pra não correr o risco de pegar nos dentinhos. A gente vai fazer o efeito com a tinta agora. Ó. Segura bem bonitinho. Assim. E aí vem fazendo o efeito com a tinta agora. Eu vou pegar a minha tinta vermelha. Vou tirar aqui o excesso um pouquinho. Por dando um sombreado. Não vai aparecer muito, né? Mas a gente tem que fazer agora por conta da... Ó, não sei se dá pra vocês verem. Eu acho que até dá pra aparecer um pouquinho. E a gente passa o preto, por quê? Porque o preto, ele é o fundo aqui, né? Então, a gente faz um fundinho preto pra ficar bem bonitinho aqui na bordinha. Ó, então é isso aqui que a gente vai fazer. Passei o vermelho. E agora vou vir com um pouquinho de preto. Tirando o excesso. Ó, como ele tá lá na boca e a boca tá preta, a gente vem dando uma profundidade aqui, ó. Bem bonito, ó. É pouca coisa, mas é um detalhezinho que fica tão legal. Eu acho que esses detalhes de tinta faz total diferença na peça. Ó, aqui a luvinha. Ó, certo? Bem bonitinho. Opa! Mexi aqui na minha câmera. Sem querer, gente. Eu bati a mão. Ai, perdão. Depois. Ai, Deus. Deixa eu arrumar. Arrumei. Ó. Tá? Vou limpar aqui
aqui no meu pincel. E aí, já vou colar os dentinhos. Os outros dentinhos que ficou. Aqui. Na sequência, bonitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. E aí, do outro lado também. Do 1 ao 6, tá? Vem aqui, ó. Ferro. E vou colocar ele aqui. Só cuidado que aqui a gente colou a boca com cola quente. Se a gente passa o ferro e não tem esse cuidado aqui de segurar, ó, ele vai abrindo. A cola vai abrindo e vai fazendo isso aqui, ó, tá vendo? Vai abrindo. Não tem problema se abrir um pouquinho, porque a gente vai colar o fiozinho, mas não pode abrir exageradamente, tá? Então, aqui, ó. 6, 5, 4, 6. Deixa eu colar um por um, deixa eu ver se vai ser melhor. Vou posicionar assim aqui. Daquela coladinha. Vocês estão vendo? Eu acho que não dá pra vocês ver. Quanto abriu aqui, ó. O espaço que ficou preto. Ó. 6. Vem aqui, ó. 5. 4. 'Sempre marcadinho, tá? 3. 2. 1. Assim, ó. Certo? Feito isso, a gente vai colar o fiozinho, tá? Rabo de rato. É o fiozinho de cetim redondinho, tá? Ele é bem redondinho. Aí a gente vai colar, eu vou colar ele começando aqui de cima. Ó, eu sempre venho limpando o bico, tá? Eu vou usar aqui a T6000 por ser uma cola com bico bem fininho.
Ela é maravilhosa. Vai me ajudar muito aqui. Ó, eu venho olhando, acertando, para não ficar excesso de cola e fechar tudo aonde eu preciso. Ó, para não ficar aquele buraquinho feio, tá vendo? Esse é o acabamento aqui. Tô aqui limpando. Ó, bem bonitinho. E a gente vai colar toda a volta, tá? Por rabo de rabo. É pra dar o acabamento. Ó, aqui na parte que eu falei pra vocês que ficou. Aberto aqui. Esse rabo de rato ele vai fechar, tá? Ó, vem cá a unha, vem cá a agulha acertando para não ficar excesso. Ó que bonitinho, tá? Ó a diferença de uma boquinha com acabamento, os dentinhos com acabamento e os dentinhos sem. Vou fazer a metade aqui com vocês e vou finalizar e depois volto. Ó, olha que bonitinho que fica. E aí eu vou fazer o outro lado. Finalizei, ó, os dentinhos, tá? Bem bonitinho. E aí a gente vai dar os detalhes nele. Então, eu vou tirar aqui o excesso. Vou passar um pretinho aqui, ó. No focinho. Embaixo do focinho aqui. Ele tem uma marcaçãozinha preta. Vou deixar bem pretinho aqui. Ó. Né? Ó.
Bonitinho. Certo? Feito esse, aí a gente pode dar os detalhes com azul. Tô limpando aqui o pincel. E vou pegar o meu azulzinho, tá? Então, vamos trocar aqui a tinta. Azul. Mesmo esquema. Tiro o excesso. E aí, aqui eu vou passar mais, ó. Em volta do olho. Aqui em cima. Ó. Eu vou dar... Opa! E bastante agora. Tá? Marcar bem aqui em volta do olhinho. Ele bem marcadinho. Posso passar aqui, ó. Do ladinho, tá? Ó, do ladinho também vou passar. Só pra ir aqui no nariz, ó. Em volta do nariz, eu também vou passar bem. Pra ele dar um efeito mais... um destaque aí no efeito, tá? Em volta do narizinho. E aqui no meu olhinho, ó. Principalmente aqui, tá? Nesse detalhe aqui, como tipo uns cílios. Feito esse, a gente vai passar o branco. Eu vou com a tinta branca agora. E a gente vai fazer o mescla no nosso fio, tá? Ó. Aqui embaixo ele vai ter mais, né? Porque é o... Vendo que eu só tô dando umas leves pinceladas. Aqui embaixo vai ter a marcação bonitinha. Aqui atrás a gente também já pode, ó, aproveitar o mesmo pincel. Não, o que tem de tinta aqui já dá para fazer o mescla. A gente não quer um aqui que ele fique todo pintadão de branco. Não, a gente quer um mescla mesmo, ó. Vendo? E aqui embaixo a gente vai fazer um tanto a mais. Você pega aqui, ó, os 4 dentinhos, ó, daqui de baixo. E aí a gente vem, ó, só cuidado com a linha, né? O rabo de rato. A gente vem aplicando mais, pra ficar mais marcadinho. Aqui a gente vai fazer umas 2 vezes, tá? Pra ele ficar bem branquinho. Então, a gente faz um tanto, espera secar
e repete o processo. Ó, aqui no rabo de rato, passar o meu dedinho molhadinho. Ó. Certo? E aí a gente espera secar para passar aqui de novo. Ó, vai esfumaçando, tá vendo? Ó, pra ele ficar esfumado. Bem bonitinho, tá? Então, secou, a gente repete esse mesmo processo aí, nessa parte branca. Enquanto meu roxinho seca, a gente vai trabalhar aqui o olhinho, tá? Ó. Então, o meu olhinho é o olhinho de botão não, de trava, né? Olhinho de trava, ó. Se for de botão, tem que ser um botão bem grandão, né? Então, é olhinho de trava bem grandão. Eu vou cortar aqui a trava, tá? A gente não vai usar. E tem que tirar esse outro pedacinho que fica, ó. Fica um pedacinho pequenininho, mas a gente tem que tirar. Então, a gente vai apertando, ó. Aperta e gira. Aqui. Que aí ele vai ficando molinho essa parte aqui do plástico. E a gente não usa trava. A gente só usa o olhinho, tá? Ó. Vai apertando, ele vai amolecendo. Ó, pra conseguir tirar. Certo? Vou pôr aqui meus olhinhos. Enquanto seca aqui, dá pra fazer o olhinho lá atrás. A gente tem que usar uma agulha grande, de boneca mesmo, ó. Pra poder fazer um pouquinho de profundidade aqui nesse olhinho. Então, a gente vai fazer um xizinho aqui. Então, entra aqui atrás, ó. Entra, deixa um pedacinho aqui pra gente poder fazer... Entrar no meio aqui, ó. Abre essa costura. Tá dobrada a linha, né? Então, a gente abre e passa a agulha aqui no meio. Pra ficar bem preso, não correr o risco de... Ai. Ó. E dou uma puxadinha, tá? Não precisa fazer um monte de vezes. Um xizinho já é suficiente. Um xizão, né? Ó, vendo? Eu dei uma puxadinha, depois a gente passa mais um pouquinho de... Ó, vou fazer do outro lado, aproveitar que ainda tem linha. Espero que dê pra fazer. Aqui atrás a gente vai colocar o detalhe, então vai esconder. Opa! Minha agulha é grandona, então... Opa! Pra me passar essa
Na volta de novo. Misericórdia. Aí. Pra ela passar pra lá. Passou. Ó, vou dar aquela leve profundidade. Não precisa ser muito. E aí eu vou arrematar aqui com a agulha comum, porque eu tô com uma linha pequena, né? E é mais fácil para arrematar. Vou dar um nozinho aqui atrás. É uma leve profundidade só, tá? Não é aquela coisa exagerada que senão fica feio. Ó, vou sair em qualquer lugar aqui pra minha agulha. Vocês dão um nozinho aí atrás, tá? Feito isso, ó, pode vir com o ferro novamente. Aqui, ó, vou colar bem esse olhinho, deixar ele bem coladinho. Não correr o risco dele soltar, né? Pouquinha coisa já vai dar diferença, tá? E aí a gente vai colar com cola quente. Ó, aqui já secou, tá? A parte de baixo. Então aqui no meu olhinho eu vou colocar cola quente nele todo. Bonitinho. Passei a colinha. Vou vir aqui, ó. Coloquei e apertei, ó, pra ele segurar bem. Olha isso, gente, que fofura de boquinha. Gostei dessa linguinha também. Um não vai ter língua, um vai ter esse modelo de linguinha e o outro tem uma linguinha para fora. 3 modelos. Ó, certo? Colei não, passei cola. Aqui, ó. E vou colar. Segura bem, aperta. Agora eu vou passar aqui, ó, segunda camada de tinta, para ficar um pouquinho mais branquinho aqui. Ó, tá? Então, eu vou vir aqui com a segunda camada. De tinta branca. Então, vai tirando o excesso, tá? Vendo que ele tá bem branquinho agora.
parte preta aqui não precisa estar com tinta. E aqui eu vou dar um degradê, né? Vendo? Ele fica mais ou menos 2 lados da mesmo jeito. Certo? Foi. Aqui, olha que rostinho mais lindo. Gente, eu tô encantada com esse rosto. Desencantada mesmo. Mesmo. Tá? O topete fofinho dele, tá? Então, aqui tá, ó, direito com direito. Vou costurar no risco, virar e encher. E aí, aquele mesmo processo. Quem for no caseado, faça o caseadinho. Corta no risco e faz o caseado. Quem estiver fazendo com o pontinho atrás, né? Vai fazer ele todo no ponto atrás. Aí, vocês podem fazer o ponto atrás no risco, tá? Então, ficou assim. Tira o excesso de linha, né? E o excesso de feltro. Gente, não pode cortar rente à costura, tá? Porque o feltro ele laceia. E se tiver rente à costura, corre o risco de abrir. Então, a gente não corta rente ao feltro. Deixa um espacinho aí de uns 3 milímetros, meio centímetro, tá? Que é para não correr o risco. Por isso que quando a gente costura na máquina, a gente faz ali com meio pé de máquina. Ele tem mais ou menos de 3 a meio centímetro, dependendo do calcador. Ó, encheu e vai fechar com um pontinho invisível, ó. Pontinho invisível, tá bom? A gente enche, vou encher aqui com vocês, para vocês verem, ó. Não tem segredo para encher. Ó. E vou fechar com vocês esse aqui. Que é no pontinho invisível, tá? O importante é encher ele bem, deixar ele bem cheinho. O topetinho. E a gente vai usar em todos, né? Todos vão ter o topetinho. Ó, feito isso, já vou dar o nozinho. Opa! Ó, coloca a fibra lá pra dentro. Então, entra aqui na costura lateral e aí pega um pouquinho de um lado e um pouquinho do outro. Ó, esse aqui é o pontinho invisível, tá? Pra fechar. E é o mesmo que a gente fez ali pra juntar o braço, o mesmo que a gente vai fazer para juntar a perninha com o pé, tá? Então não tem segredo. Ó, pega um lado e o outro. Ó, tá vendo que eu sempre gosto de empurrar a fibra para dentro. Com a unha você vai virando. Se você não tem unha, coloca aí para dentro a fibra com enchedor ou com agulha, só que cuidado para não
cortar, né? Pincel é legal, é macio, não corre o risco de estragar a peça. Ó, e aí você coloca pra dentro e puxa. Ó, pra fechar bem, fechou. Aqui, ó. Vira a pontinha e dá um nó. Foi. Ficou assim, ó, topetinho, igual eu mostrei pra vocês, tá? Então, esse é o topete. Vou colar aqui, ó, o meu topetinho aqui em cima. Eu vou passar aqui a colinha quente. Certo? Vou aqui no meu meinho. Achei e vou apertar bem. Opa. Aperto bem. O topetinho. Pra ele ficar bem coladinho, tá? E se a gente não aperta, ele fica sobrando cola e fica feio. A gente tem que apertar bem pra ele ficar bem coladinho. Colou, ó, o presinho, tá? A gente vai colocar o detalhe aqui atrás, ó. O acabamento, para esconder esse corte, certo? Então, posiciona aí, bonitinho. E vem com o ferro. Ó. O acabamento é com termocolante, tá? Quem não tiver o termocolante, pode colar com cola quente. Mas o termocolante é prático, viu, gente? Vocês viram os dentinhos? Dentinhos eu indico você usar termocolante, não? É muito mais fácil de fazer, de cortar. Peça pequenininha, né? Ó. Colei. E aí eu vou colar. Aí a gente vai para as orelhinhas. Agora vamos fazer as orelhinhas, tá? Então, para as orelhas, o que que a gente precisa? Termocolante. Ó, termocolante. Já risquei aqui no termocolante. A gente vai colar ele no feltro, tá? Então, aqui, ó. Vou abrir isso do meu feltro. Vou termocolar ele aqui. O ferro tá mais ou menos. Então, eu vou termocolar ele aqui. Então, é um lado rosa e um lado azul, tá?
Então, ó, um lado azul. Cola bem. Ó, vocês conseguem ver quando ele tá colado bem, ó. De um lado pro outro. Já te levo, princesa, pera aí. Ó, então eu vou colar esse lado aqui. Ó, colei bem bonitinho. Vou deixar ele secar. Ó, então esfriou, né? Aí eu vou vir aqui e vou cortar. Tá vendo que tem um desenho aqui? Eu corto normal. A gente vai fazer todas normalzinhas. Esse detalhe aí, a gente só vai fazer depois que a orelha estiver dublada, tá? Ó, eu venho aqui. Cortei. Aí eu vou tirar o excesso. Tirar a película, né? Não o excesso. A película. E vou colar aqui num pedaço de fio. Não cabe. Não. Olha aqui. Já vou cortar aqui assim. E aí vou colar ele aqui, tá? Então, eu tô fazendo a dublagem do termocolante do azul para o rosa. Vai termocolar azul e rosa. Os dois lados da orelhinha, tá? Só que apenas um lado tem um corte. E a gente vai deixar para fazer agora. Ó. Então, cola bem para ela não soltar. Segura. Certo? Vou voltar para o outro lado. Só mais um pouquinho. Vou cortar o excesso. Parece comigo um pouco. Aí,
Vou pegar aqui o molde da minha orelha, tá? Ai, misericórdia, rapei meu. Ó, os moldes que a gente usa. Apenas um dos lados, ó, tá? Aqui tá o meu direito e o meu esquerdo, porque eu tô filmando, então não sei se vai aparecer certinho aí, ó. Direito e esquerdo. O esquerdo, no meu caso aqui, ó, na minha mão esquerda, é que eu vou fazer esse detalhezinho. E aí vocês podem fazer com marcar com a caneta fantasminha ou com o giz panda. Ó, marquei e aí eu vou cortar. Então é apenas um lado, tá? Ó, tem esse cortinho. Certo? Feito isso, a gente vai dar o detalhe também de tinta. Então, a gente pega uma folha para colocar embaixo. Opa. Pegar aqui uma folha para colocar embaixo, para a gente poder passar tinta e não sujar a nossa base. Certo? Tinta azul. A gente vai passar tinta azul aqui nas laterais. Ó. Tá vendo que eu não tô forçando? Eu só tô indo bem devagarzinho, bem de leve. E nem vai aparecer. Mas aqui, ó, lateral, e vai. Ó, aqui onde tem esse detalhe, vai ficar mais marcadinho. E aqui vai ser a minha parte de baixo. Tá vendo? É só um detalhezinho. Fez a parte azul, te limpa o pincel e vai fazer um detalhe rosa no meio. Só para ficar bonitinho. Aí vocês podem fazer com a tinta também. Ou, se preferir, faça com o blush, tá? Se você não tiver tinta rosa, você pode fazer com o blush. Mas também é só no meio. Uma sujeirinha só para dar um contraste aqui no meio dessa orelha. Ó, vendo? Só uma esfumadinha mesmo. Olha isso. Feito isso, a gente tem que fazer o branco também, tá? Atrás. Então, aí é só fazer o branquinho. Porque isso aqui, gente, seca rapidinho, tá? Não tem excesso igual
detalhe de alguns detalhes de tinta. Então eles secam bem rapidinho. Ó. E aí vocês já aproveitam. Deixa eu pegar aqui a tinta branca. Ó. Esse a gente vai tirar bem o excesso, né? Fazer aquelas leves batidinhas ali. Ó, fica bem mescla, tá? Tá vendo? E é isso. Aqui, gente, subiu o pelinho do feltro. Vocês já podem passar, viu? Já tá bem, como fala? Cuidado aqui, né? Que eu tô passando aqui com a minha mão. Deveria estar com a tábua, né? Ó, já vem com o ferro e ele já vai assentando e vai dando destaque aqui no branco de vocês. E aqui também. A gente sempre passa o ferro. Olha aí os dentes aqui. Ó, pra ele assentar os pelinhos, tá? Foi. Feito isso, a gente vai colar a orelhinha, tá? Então, ela vai ficar assim, ó. A gente vai colar bem certinho aqui, ó, essa parte. E pode colar até aqui, chegando na curvinha aqui, ó. Então, aqui eu vou passar, ó, aqui e aqui, ó. Eu vou passar um pouquinho mais, tá bem presinho. Essa é a nossa orelhinha. Tá vendo? Não tem segredo. A gente passa mais aqui, ó, no cantinho. Se quiser passar mais, ó. Pra deixar esse buraquinho aqui aberto, ó. Tá vendo? E dá até pra fazer, dá até pra passar mais um pouquinho aqui, ó. Tá? Olha aí. E do outro lado a mesma coisa. Aqui, e aqui. A gente vai dobrar, porque ele dobra certinho, ó. E vem ajeitando aqui. Ó. A orelhinha está pronta. Ela ficou mais coladinho que o outro. Ó, tá vendo? E ficou um detalhe só aqui de um lado. Essa é a orelhinha. Aqui, com as minhas orelhinhas prontas, eu vou colar seguindo aqui o meu rostinho, tá? Eu vou passar cola, ó, aqui embaixo só. E vou seguir aqui o meu rostinho. Vou deixar esse aqui um pouquinho mais aberto.
a orelha. Ó, segura bem, tá? Pra ele colar bonitinho. Aperta aí. E segura. Sem medo de segurar, tá? O importante é colar. Segura, aperta bem. O tempo da cura da cola é 1 minuto, então ele demora um pouquinho. Ó. E aí, se vocês quiserem, podem dar um pontinho de cola aqui, ó. Aí vocês vêm e dão um pinguinho de cola. Pra ela ficar mais presinha. Tá? Ó. Tá? Foi. Colou. Sobrar alguma coisa, a gente vou passar aqui. E vou fazer a mesma coisa. Vou seguir o meu rostinho aqui, ó. Mais abertinho. Ficou em cima aqui, ó. E detalhe nesse lado. Não tem problema, tá? Aqui. E aí aqui a gente vai dar mais um pinguinho aqui, ó. Só aqui do ladinho. Pra ela ficar um pouquinho mais bem. E aí a gente já vai ter o nosso rostinho finalizado. Aqui vocês podem passar o ferro depois que passa a tinta, tá? Passa o ferro. Eu acho que eu não passei, né? Ele assenta os pelinhos que sobram. Então, pode passar o ferro em tudo, tá bom? Orelhinha. Então, passa aí no seu... Na sua... Poxa, gente. Tadinho do meu ferro, tá? Quebradinho. Ó, ficou assim o rostinho, tá bom?